as ministrações que nós estamos tendo, senti a direção de Deus ministrando uma outra palavra hoje. Hoje nós íamos continuar falando sobre libertação financeira mas vai ficar para a próxima semana. Mas hoje eu quero abrir um parênteses e eu quero falar com você sobre o que você precisa para ter uma vida vitoriosa em Cristo. O que nós precisamos fazer para uma vida vitoriosa em Cristo? Porque muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, muitas vezes você está passando por alguma dificuldade, por algum problema, e muitas vezes você não sabe o que fazer, você muitas vezes não sabe como fazer, porque na nossa vida nós teremos problemas, na nossa vida nós teremos aflições. A Bíblia diz que nós teremos aflições, que nós teríamos muitas dificuldades. Agora, muitas vezes pelos problemas que você enfrenta, pelas dificuldades que muitas vezes você passa, você fica muitas vezes parando por não conseguir resolver o seu problema, a sua dificuldade. Muitas vezes nós paramos e ficamos pensando em coisas. Muitas vezes nós temos pensamentos bons que podem mudar a nossa vida, mas também a maioria das vezes nós temos pensamentos ruins. E muitas vezes nós procuramos um culpado para esse problema. Então, eu pergunto para você, qual é o seu maior problema? Qual é o maior problema que você está enfrentando nesses dias? Talvez você possa falar assim para mim, o maior problema é o inferno, pastor. Olha, se Deus não tivesse removido das nossas vidas o inferno, nós ainda teríamos um problema. Mas se você é salvo, lavado, remido em Cristo Jesus, você não tem mais problema com o inferno. Glória a Deus. Então o inferno não é o seu maior problema. Aleluia. Ah, pastor, o meu problema são as minhas necessidades. As suas necessidades? Mas se as suas necessidades hoje forem supridas, amanhã você terá outras necessidades. Se você tiver suprida hoje todas as suas necessidades, amanhã vai ter outras. Então, suas necessidades não são o seu maior problema. Ah, são os seus desejos? Não. Porque se todos os seus desejos forem removidos da sua vida, o que você vai fazer depois disso? Se não tiver mais desejos para você, o que vai ser da sua vida depois? Ah, então o maior problema pode ser o pecado. Não. Ainda que nós não tivéssemos pecado, nós ainda teríamos problemas. Porque o pecado é diferente de problema. O pecado é uma coisa, o problema é outra. Então, qual é o nosso maior problema? O que nós passamos por dificuldades, o maior problema da nossa vida é a nossa natureza. Qualquer lugar que você colocar no ser humano, ainda que seja você, que é a pessoa mais abençoada, mais bonita, mais boazinha que tem na face da terra, ainda que colocasse você, lá teria problema. O problema está dentro de nós. O maior problema está dentro de nós e não é o diabo. O maior problema é a nossa natureza caída. É a nossa natureza que nos afastou de Deus. O diabo, ele vem e só faz o quê? Potencializa essa natureza caída muitas vezes nas nossas vidas. Já viu aquela história do escorpião e do sapo? Deu um alagamento na floresta. E o escorpião queria atravessar o rio para ir para o outro lado que estava seco. Só que o escorpião não sabe nadar. Se ele pulasse na água, ele morreria. Aí o sapo estava lá
E o escorpião se aproximou do sapo, o sapo ficou meio de longe assim, e falou: o que você quer, escorpião? O escorpião falou: eu queria que você me ajudasse. Aí o escorpião, o sapo olhou: o que você quer? Eu queria que você me atravessasse aqui, esse rio, me ajudasse a atravessar. Como você quer que eu te ajude a atravessar? Não, eu queria subir na sua costa, que você me levasse do outro lado. Aí o sapo falou: nem a pau, porque você vai subir na minha costa, você vai me picar e aí eu vou morrer. Ele falou: não, eu não vou fazer isso, porque se eu fazer isso, vai morrer eu e você. Eu sou louco de fazer um negócio desse. Aí o sapo pensou, você tem certeza? Ele falou: tenho. Então tá bom, então eu vou te ajudar. Aí ele falou: sobe aí nas minhas costas. Aí o escorpião subiu nas costas do sapo, e o sapo começou a ir com ele, atravessando o rio. E o sapo estava aí, quando chegou no meio do rio, o escorpião veio, deu uma ferroada no sapo. Aí o sapo olhou para ele e falou: olha aí, tá vendo? Você falou que não ia me ferroar. Olha só, agora eu vou morrer, estou sentindo já aqui o seu veneno penetrando, não estou conseguindo nada mais. Vai morrer aí você, por que você fez isso? Aí o escorpião falou para ele: eu não sei. Eu não sei por que eu fiz isso. Eu não sei porque faz parte da minha natureza. Eu só senti aquela vontade terrível de fazer isso. E aí o que aconteceu? Os dois morreram. Então olha só, muitas vezes o problema é a natureza. É a sua natureza que te leva a você a pecar. E muitas vezes nós damos lugar para o diabo por causa da natureza caída que muitas vezes quer voltar e quer muitas vezes destruir as nossas vidas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. As boas novas do Evangelho, a boa notícia é justamente que Cristo veio trazer uma boa nova para mim e para você. Qual que é essa boa nova? Há uma chance de mudança dessa natureza caída para uma nova natureza. A boa nova é que há uma chance de mudança para você. Deus tem um remédio para resolver todos os nossos problemas. Olha aqui para mim, vou repetir. Deus tem um remédio para resolver todos os problemas da sua vida. Quer ver? Abre lá em 1 João, capítulo 3, versículo 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Qual é o remédio que Deus deu? Qual é essa boa notícia? 1 João, capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz aí: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Agora Efésios capítulo 4, versículo 3, olha o que diz lá também. Olha só. Efésios capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz aí: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então olha só, qual que é o remédio que Deus tem para nós? O remédio que Deus tem para nós é que quando nós aceitamos Jesus como seu Salvador, ele diz, a Bíblia está dizendo, nós lemos no versículo anterior, lá em 1 João, volta lá 1 João 3,9, que a semente divina, ela é plantada dentro dos nossos corações. A semente divina é plantada dentro dos nossos corações. O que é essa semente divina que é plantada dentro dos nossos corações? É a natureza de Cristo. Olha para o seu irmão e fala para ele: dentro de você existe a natureza de Cristo. Olha só, Cristo veio e trouxe o remédio para resolver todos os nossos problemas, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa. Lembra? Você vai ter problemas aqui nessa terra. Olha para o seu irmão e fala para ele: seus problemas não vão acabar aqui nessa terra. Jesus não veio somente para te salvar. Jesus veio para que você tenha uma vida vitoriosa.
Jesus não veio para que você não tivesse problemas. Jesus veio para que você alcançasse a vitória sobre os seus problemas. Então essa semente que é plantada dentro de nós, que é inserida na nossa vida, ela é a solução de todos os nossos problemas. Nós vamos vencer com Jesus todos os nossos problemas. Agora, aleluia, a Bíblia está falando que é uma semente que foi plantada dentro de mim e de você. Essa semente, ela precisa crescer, porque ela foi plantada. Se a semente que foi plantada dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, não for regada, não for cuidada, se essa semente não for trabalhada para que ela cresça, essa semente não vai frutificar dentro de você. Se você que recebeu a semente de Deus dentro de você não cuidar dela e fazer com que ela cresça, como que a semente vai crescer? O que é a semente crescendo dentro de nós? É o que nós vemos lá em Efésios 4:9, que é até que nós cheguemos à plenitude de Cristo. Então, essa semente, ela precisa ser regada. Eu preciso cultivar a semente que foi plantada dentro de mim, porque se eu não cultivar essa semente, eu vou continuar vivendo a velha natureza. Embora tendo a semente de Cristo dentro de mim, se eu não cultivar, se eu não cuidar, se eu não regar essa semente, eu ainda vou continuar com a velha natureza reinando dentro de mim. Por isso tem muitos irmãos, muitos crentes, que vivem uma vida derrotada, que não conseguem avançar espiritualmente, que não conseguem vencer as suas lutas e nem resolver os seus problemas. Por quê? Porque ele não rega a semente. Porque ele não pega essa semente e deixa ela crescer dentro dela. Então, a semente precisa crescer dentro de você até que ela se torne Cristo em você. Até que Cristo ocupe todo lugar de sua vida. E aí você vai andar numa vida de vitória. Isso é o centro do Evangelho, meus irmãos. Isso é o Evangelho da vida cristã, o centro do Evangelho da vida cristã. Não há nada mais importante do que isso, não há nada além do que isso que vai satisfazer você. Vamos ver o que está escrito lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 19. Olha só. Por que tem que essa semente tem que frutificar dentro de mim? Por que eu tenho que crescer? Graça e conhecimento do Senhor Jesus. Olha o que diz aí, ó. Ele é a imagem, até o versículo 19. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porque nele, volta, vai lá, pode passar, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Pode passar. Olha só, Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Pode passar. Olha só, Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o primogênito, o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha supremacia. Pode passar. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então olha só o que nós vemos aqui agora nesses versículos, que o apóstolo Paulo está falando. Olha, irmãos, Cristo é o centro de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele e através dEle e nele. Agora vejam só, irmãos, o que ele está falando aqui? Que tudo foi do agrado de Deus que habitasse nele toda a plenitude. Em Cristo, guarde bem o que eu vou falar para você agora. Em Cristo está a solução de todos os seus problemas, porque foi por Ele e através dele que todas as coisas foram criadas.
Ele é o Criador de todas as coisas. Todas as coisas existem e subsistem por causa dele. Todas as coisas estão subjugadas a ele, estão debaixo da autoridade dele. Então, quando nós crescemos em Cristo, quando a divina semente que é plantada em nós, ela é regada, e quando Cristo começa a crescer dentro do meu interior, quando a divina semente, a natureza de Deus começa a tomar conta do meu ser, todos os problemas se dissipam. Todas as coisas encontram solução em Cristo. Por quê? Porque todas as coisas foram feitas por Ele e através dele. Você está me entendendo? Irmãos, estão me entendendo? Amém. É através de Jesus que você vai resolver todas as situações da sua vida. É através da natureza de Jesus em você que tudo aquilo que luta contra você, que luta para te parar, que luta para te ferir, que luta para te tornar um derrotado, vão cair por terra na sua vida. Então você precisa deixar Cristo crescer. Agora, existem algumas qualificações necessárias para uma vida vitoriosa em Cristo, que nós precisamos ter para vivermos uma vida vitoriosa. Queria falar com vocês sobre algumas dessas qualificações. O que eu preciso então para viver uma vida vitoriosa em Cristo? A primeira coisa, você tem que regar essa semente que está dentro de você, buscar conhecer Jesus, buscar se relacionar com Ele, buscar fazer com que essa semente cresça dentro de você. Então, uma das coisas que você precisa ter é, lá em João capítulo 14, versículo 30, olha o que diz lá. João capítulo 14, versículo 30, olha o que a Bíblia diz. João 14, 30. Olha o que diz aí. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, pois o príncipe deste mundo está chegando, e ele não tem direito e nada pode sobre mim. E outra versão diz, eu não tenho nada com ele. Eu não tenho nada dele na minha vida. Então a primeira coisa que você precisa ter, a primeira qualificação que você precisa ter, é não ter nada do diabo na sua vida. Olha para o seu irmão e fala para ele, não tenha nada do diabo na sua vida. Nós precisamos viver esse padrão. Ei, você precisa viver esse padrão, não ter nada do diabo na sua vida. Nós não podemos ter nada dele. Você consegue identificar algo do diabo na sua vida? Tem alguma coisa na sua vida ainda que agrada o diabo, que o diabo ama que você faça, que você tenha? Você nesses dias tem perdido alguma guerra contra o diabo? Então, se há algo do diabo na sua vida, livre-se logo disso. Sua vida, insira Cristo no lugar. Quando Cristo entra, o diabo sai. Quando Cristo entra, o diabo sai. O diabo não pode ter uma unha na sua vida. Então faça uma pente fina aí na sua vida. Comece a olhar para todas as áreas da sua vida e veja se há algo do diabo. Você sabe o que é do diabo, o que é de Deus. Não preciso ficar te falando aqui o que é do diabo, de Deus. Todos aqui têm a consciência e têm a ajuda do Espírito Santo para mostrar para você. Se você não sabe, não sei se tem alguma coisa do diabo na minha vida, então ora. Peço para o Espírito Santo te mostrar, peço para o Espírito Santo te falar, ele vai te falar, ele vai te mostrar. Tem atitudes, tem comportamentos, tem pensamentos, tem escolhas, tem muitas coisas que você consegue identificar se é do diabo ou se é de Deus na sua vida. Primeira coisa, tudo que te afasta de Deus, muitas vezes é o diabo, né, na sua vida. Você tem coisas que te afastam de Deus, pode ser que seja o diabo. Se tem coisas que muitas vezes te tiram a vontade ou te
faz você ter vergonha de falar com Deus, vergonha de se relacionar com Deus, pode ser que essas coisas sejam do diabo. Se tem coisas que roubam o seu tempo, de qualidade, de ter um tempo com Deus, pode ser coisa do diabo. Então você não pode ter nada do diabo na sua vida. Como é que você tira essas coisas? Colocando Jesus no lugar. Segundo, ter um coração agradecido. Jesus, ele sempre agradeceu a Deus por tudo. Eu já preguei esses dias atrás sobre ingratidão. Por isso que nós devemos ter um coração agradecido. Jesus tinha lá mais de 10 mil pessoas para alimentar e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que Jesus fez? Agradeceu. Agradeceu. Sabe, mesmo na maior dificuldade, na maior luta que você esteja enfrentando nesse dia, nos maiores problemas que você esteja passando, nunca reclame, nunca murmure, tenha um coração agradecido. Mesmo que o problema seja muito difícil, ao invés de você reclamar, agradeça, porque você, quando agradece, milagre acontece. Olha para o seu irmão e fala para ele: quando você agradece, o milagre acontece. Amém. Fala para o seu irmão assim: pega essa chave aí, quando você agradece, o milagre acontece. Quando você agradece, o milagre, vai dar até uma música aí. Quando você agradece, o milagre acontece. Então, tenha um coração agradecido, porque aí Deus vem ao teu encontro, Deus vem ao teu favor. Não interessa quão difícil você, pastor, você não sabe o que eu estou passando, o negócio é feio, o negócio é difícil, não interessa. Tenha um coração agradecido. A reclamação só vai piorar o seu problema. A murmuração não vai trazer nada de bom para você. Quando você agradece, o milagre vem sobre você. Amém. Deus faz o milagre acontecer. Amém. Glória a Deus. Terceira coisa: não seja independente do Pai. Tem gente que quer resolver os seus problemas na base da força. E aí fala assim: não, eu consigo. Esse eu consigo é terrível. Eu consigo vencer, eu consigo fazer, eu consigo dar um jeito, eu consigo, e não consegue nada. Todo dia você é derrotado. Todo dia você é destruído pelo diabo. Por quê? Porque você está querendo vencer e ter uma vida vitoriosa longe, independente de Deus, independente do Pai. Quantas pessoas vivem uma vida cristã de forma independente? Quando que eu estou vivendo uma vida cristã de forma independente? Quando você não se preocupa com a vontade de Deus na sua vida, vive perdendo coisas e tendo crises totalmente desnecessárias por ser independente de Deus. Você perde porque o diabo te derrota. Aí você tem crises. Por quê? Porque você não está preocupado se aquilo que você vai fazer ou se aquilo que você fez é a vontade de Deus. E como é que eu sei? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é a vontade de Deus ou não? Como é que eu consigo saber? Ora, quando eu pergunto para Ele. Como que eu pergunto para Ele? Através da oração, do relacionamento com Jesus. Oração, leitura da palavra, jejum. Quando você busca o Senhor de todo o seu coração, o Senhor responde. Quando você busca direção, quando você busca saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida, Ele responde. Ele não fica indiferente àquilo que você pergunta, Ele não fica indiferente àquilo que você quer saber da parte dEle, que você quer que Ele te direcione. Quando você busca a Deus, você está dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor me direcione. Quando qualquer decisão e atitude que você for tomar na sua vida, você chega e fala: Senhor, qual é a sua direção? Qual é a sua vontade? O que o Senhor quer de mim? Com certeza Ele vai te responder. Porque você está gerando dentro de você uma dependência de Deus. Agora, quando você toma de decisões e atitudes sem consultar ao Senhor,
você está se tornando independente. Você não pode ser independente de Deus. Porque Ele quer te conduzir, Ele quer te guiar. Ele quer te levar para uma vida de vitória. Se você perguntar a Deus qual é a vontade dele, antes de fazer qualquer coisa, tem coisa que você jamais faria. Se você é independente de Deus, está faltando Cristo na sua vida. Se você está levando a sua vida da maneira que você pensa, do jeito que você acha, você é independente de Deus. E aí não adianta você reclamar dos problemas que muitas vezes você está sofrendo, dos problemas que muitas vezes vêm sobre você. Outra coisa também você precisa saber administrar o poder que você tem recebido de Deus. Sabe, muitas vezes você é uma pessoa que busca Deus. Deus libera poder, Deus libera autoridade, Deus libera dons, Deus te dá talentos, Deus abençoa você financeiramente, Deus abençoa, prospera você, abre portas para você. Mas quando Deus começa a abrir portas para você, muitas vezes você não sabe administrar aquilo que Deus tem liberado sobre a sua vida. O diabo é um grande exemplo disso. Sabia disso? Deus colocou o diabo lá para ser o administrador da terceira parte do céu, uma terça parte do céu. Uma terça parte dos anjos, Deus colocou sobre a responsabilidade do diabo. Deus colocou o diabo como o querubim da glória, o querubim mais bonito que existia no céu. Ele era perfeito. Deus deu autoridade, Deus deu poder, Deus deu honra para ele. O que o diabo fez? Não soube administrar aquilo que Deus tinha dado para ele. O que aconteceu com ele? Foi expulso do céu. É isso que muitas vezes acontece conosco, com pessoas. Às vezes Deus começa a abençoar, Deus começa a dar, Deus começa a dar autoridade, Deus começa a dar poder, Deus começa a dar prosperidade, Deus começa a trazer transformação, Deus começa a mudar a sua vida. E logo o que acontece? Eu já vi muito isso. O que acontece com as pessoas? A primeira coisa que ela faz é abandonar Deus. Deus começa a ocupar o terceiro, quarto, quinto, sexto lugar na vida da pessoa. A pessoa vem para a igreja a pé. Todo domingo ela estava na igreja. Fazia chuva, vinha debaixo de chuva para a igreja. Aí o dia que Deus deu um carro para ela, ela começou a deixar de vir na igreja porque domingo é dia de passear. Misericórdia. Não soube administrar o poder recebido. Deus abriu uma porta de emprego, e a pessoa começou a prosperar, começou a ganhar dinheiro. E aí, a pessoa vinha todos os dias na igreja, e aí, o que aconteceu? Começou a clamar a Deus, pedir a Deus, Deus foi lá e deu uma porta de emprego, um salário bom para a pessoa. Aí, chega no domingo, a pessoa deixa de vir na igreja, por quê? Porque tem que descansar, porque na segunda-feira ela tem que trabalhar. E muitas outras coisas. Nós estamos cansados de ver isso acontecer. De ver pessoas chorando, de ver pessoas chegar chorando, clamando, pedindo ajuda, e quando Deus abençoa, aquilo que ela recebeu de Deus é o problema que o tirou da presença de Deus. Aquilo que é uma bênção virou um problema. Jesus, ele é um grande exemplo disso. Jesus, ele tinha tanto poder. O diabo foi tentar Jesus, e Jesus, ele não usou o poder dele contra o diabo. Jesus foi simples. O diabo falou para Jesus: olha, se você quiser, você pode pular aqui, os anjos virão ao teu favor. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus, ele tinha tanto poder
que quando os romanos vieram lá, os guardas vieram lá para prender Jesus, Pedro arrancou a espada e cortou a orelha de um deles lá. Jesus foi lá, colocou a orelha do cara de novo no lugar e falou para ele: guarda a sua espada. Para que isso? Se eu quisesse, eu mandaria vir 12 legiões de anjos aqui. Esse exército aqui não é nada. Mas Jesus, ele soube o que? Administrar o poder que ele tinha recebido. Jesus andou sempre em simplicidade. Não interessava o que Jesus tinha, não interessava o poder, a glória, não interessava o que ele tinha recebido de Deus. Jesus se manteve sempre sendo a mesma pessoa. Eu quero dizer para você, esses dias Deus vai te abençoar muito. Aleluia. Há uma promessa de Deus sobre essa igreja de abençoar muitas pessoas aqui. Aleluia. Mas se você não souber administrar o que Deus vai liberar sobre a sua vida, isso vai se tornar um grande problema para você. Eu espero que você não mude, que você permaneça sendo a mesma pessoa, recebendo ou não recebendo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém. Mantenha-se na simplicidade. Quando temos algo a mais que outra pessoa, isso nos torna soberbo e usamos para colocar uma posição acima dos outros, é porque nos falta Cristo. Então você tem que tomar cuidado. Muitas vezes dinheiro, muitas vezes o seu corpo, muitas vezes uma posição que você está, muitas vezes o estudo, e você usa essas coisas para se colocar acima dos outros, isso pode ser um problema para você. Não saiba administrar aquilo que Deus vai te liberar sobre você nesses dias. Outra coisa importante, se você quer ter uma vida vitoriosa, conhecer o propósito de Deus na sua vida, conhecer o seu propósito de vida. Eu sempre falo isso aqui para os irmãos: você precisa saber qual é o propósito de Deus na sua vida para você caminhar em cima dele. Porque senão você fica aí dando murro em ponta de faca, senão você fica andando em círculos, senão você fica vivendo de ciclos. Você precisa avançar. Cada dia Deus tem algo novo para você. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: cada dia Deus tem algo novo para você. Olha aqui para mim. Jesus, com 12 anos, ele já sabia qual era o propósito dele. Jesus já sabia qual era o propósito dele aqui nessa terra e ele nunca tinha dúvida disso. Com 12 anos, Jesus já estava lá dentro das sinagogas, debatendo as escrituras com os rabinos daquela época. Às vezes as pessoas se convertem e não sabem o que fazer, e nem sabem para que foram chamadas. Quando Cristo é formado dentro de você, com certeza você vai saber qual o rumo que Deus tem para você. Se você ainda não sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida, está faltando Cristo dentro de você. Faltando Cristo crescer dentro de você. Eu pergunto para você: qual é o propósito de Deus na sua vida? Por que você está aqui? Por que você está nessa terra? Tem um propósito. Qual é? Já sabe? Se você sabe, trabalhe para que esse propósito se cumpra. Se você ainda não sabe, está faltando Cristo dentro de você. Essa semente precisa germinar, essa semente precisa crescer, essa semente precisa produzir transformação dentro de você. Alimente essa semente dentro de você. E outra, a partir do momento que você descobre qual é o propósito de Deus na sua vida, não se desvie desse propósito de vida, porque a vitória está em você andar dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. E a vontade de Deus, vou repetir mais uma vez, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia, aleluia. Amém. Muitas pessoas têm dúvidas do propósito pelo qual devem viver, porém, rapidamente se desviam dele e se envolvem com outras coisas da vida cristã, que jamais contribuirá para o que o propósito de Deus se cumpra em sua vida. Então tem que tomar cuidado, porque o diabo ele vem para tentar tirar você do propósito da vida de Deus.
Tem coisas que vão aparecer no meio do seu caminho que você vai precisar dizer não. Você tem que ter um entendimento, por isso que você precisa crescer em Cristo. Você tem que ter um entendimento, você tem que ter a sabedoria, você tem que ter o discernimento para que quando coisas vierem sobre a sua vida para desviar você do propósito de Deus, você saber dizer não, isso aqui não. E deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes as coisas que vêm para desviar você do propósito de Deus na sua vida são muito boas. São ofertas que são muito boas. Não são coisas que aos seus olhos vão ser ruins, não, é muito boa. Parece que vai mudar a sua vida, parece que vai dar um lucro em você, parece que é até Deus que está fazendo isso. Não, isso aqui é Deus. Isso aqui é de Deus. Quando Sara chegou para Abraão e falou assim, já que eu não consigo te dar filho, Deus precisa cumprir o propósito na sua vida. Então está aqui minha empregada, faz com ela que vai ser nosso. Aquilo ali parecia uma coisa boa. Eu não tenho filho, já sou velho, estou com 70 e poucos anos, ainda não tenho filho. A mulher me engravida, Deus falou que vai fazer de mim uma grande nação. Vou fazer o que ela está falando. Parecia uma ótima oferta. Mas não era o propósito de Deus na vida de Abraão. Abraão pegou um atalho, uma oferta, um caminho que parecia que resolveria o problema dele, mas o que trouxe? Trouxe mais problemas. Hoje, nesses dias, nós estamos vendo aí. Então, olha só, trouxe problemas para sempre, até para a descendência de Abraão. Aquela atitude, aquele erro trouxe problemas. Então deixa eu te falar uma coisa. Nunca se desvie. O dia que você descobrir e descubra logo o propósito de Deus na sua vida, nunca se desvie dele. Não se desvie dele. Não aceite nada que não esteja dentro do propósito de Deus na sua vida, porque isso vai te destruir, isso vai trazer problemas para você, isso vai parar você. Por mais aparente beleza, glória, ou que vai te fazer bem, mas não aceite, porque isso só vai trazer destruição. As últimas palavras de Jesus na cruz foi: está consumado. O que é isso? Por que Jesus disse isso? Está consumado. Porque Jesus, ele estava dizendo: olha, fui até o fim do propósito. O meu propósito aqui na terra foi cumprido. Em nome de Jesus eu declaro que você vai chegar no céu. Amém. Vai dizer: Senhor, meu propósito aqui nessa terra está cumprido. Amém. Eu vou até o final com o propósito que Deus tem para você. Outra coisa, João capítulo 10, versículo 15, olha o que a Bíblia diz lá. Vamos ter uma vida vitoriosa aqui nessa terra. João capítulo 10, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz aí, João 10, 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Agora João 15, 12 e 13. João 15, um pouquinho para frente aí, tá? João 15, versículo 12, 13. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Pode passar. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus inimigos. Você quer ter uma vida vitoriosa? Você precisa aprender a amar o próximo. Amar o próximo, quando há amor pelas outras pessoas, é com
com certeza é a prova de que Cristo está sendo formado dentro de você. Quando você ama as outras pessoas, aí você pode ter certeza que Cristo está sendo formado dentro de mim. Quando temos dificuldade para olhar para outras pessoas e amar, ou não conseguimos amar até aquelas pessoas que nos odeiam, quando nós olhamos para as pessoas e nós fazemos diferença, quando não conseguimos investir na vida de outras pessoas, fica evidente que está faltando Cristo dentro de nós. Quando você tem diferenças, e as suas diferenças impedem você de amar, impedem de você se relacionar, impedem de você investir, impede você de levar o bem para outras pessoas, está faltando Cristo na sua vida. E aí você vai ter problemas. Então, quando você olha para as pessoas com um olhar de amor, mesmo que as pessoas não te amam, mas você ama as pessoas, é sinal de que Cristo está crescendo dentro de você. Você está no caminho certo. Então você tem que amar o próximo. Amar o próximo é investir. Olha só, aqui Jesus diz que ele deu a vida dele pelos amigos, pelas ovelhas. Antes de eu e você, de nós nascermos, Jesus já tinha morrido por mim e por você. Olha só. É amar. Você tem que amar as pessoas. E Jesus diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, até aqueles que nos odeiam, até aqueles que não gostam de nós, até aqueles que desejam o seu mal. Você deve amar, você deve orar por eles, você deve ter compaixão daqueles que querem te prejudicar. Então você precisa ter o amor de Deus na sua vida, porque quando você ama as pessoas, Cristo está sendo formado dentro de você. Quando você, ao invés de ter um olhar de vingança, você tem um olhar de misericórdia, é a certeza de que Cristo está sendo formado dentro de você. E você está caminhando no caminho certo. Quando, ao invés de você revidar algo que a pessoa fez para você, você caminhar em paz, você orar, você perdoar, ou até mesmo pedir perdão, mesmo estando certo, é um sinal de que Cristo está sendo formado dentro de você. Você está dando a oportunidade de Jesus trabalhar na vida da pessoa e na sua. Outra coisa, Colossenses capítulo 2, versículo 9, já estou encerrando. Colossenses capítulo 2, versículo 9, olha o que a Bíblia diz aí. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude divina. A palavra de Deus aqui está dizendo que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. O que você tem que fazer, irmãos? Você precisa buscar a plenitude de Deus dentro de você. A divina semente precisa estar crescendo constantemente dentro de você. Eu já falei isso. Mas quando eu sei, olha aqui para mim, presta atenção. Quando eu sei que a divina semente não está crescendo, não está produzindo, não está abundante dentro de mim. Quando você sabe que a divina semente não está crescendo dentro de você? Quando você sente falta de Deus na sua vida. Quando você sente que você está distante de Deus. Quando tem aquela sensação de que, nossa, eu não estou conseguindo sentir Deus, faz tempo que eu não oro, faz dias que eu não falo com Deus. Aí você começa a sentir aquela sensação de vazio, de distanciamento, aquela sensação assim de que parece que o céu está de bronze, aquela sensação que parece que o Espírito Santo foi embora. Você precisa acender a luz vermelha. Está faltando Cristo. A plenitude de Deus não está dentro de você.
que você tem que fazer? Você tem que buscar. Porque quando Cristo está sendo formado dentro de você, você jamais vai ter essa sensação de distanciamento de Deus. Quando Cristo está sendo formado dentro de você, você jamais vai aceitar que essa sensação de que você está distante de Deus tome conta de você. Precisa mudar algumas atitudes. O que você precisa fazer? Hoje de manhã eu estava meditando lá no meu escritório, eu coloquei uma plaquinha lá na minha parede. Aí a primeira frase está escrita assim: quando você não sentir vontade de orar, ore. Olha só, isso aqui é o que você tem que fazer. Quando você não estiver sentindo vontade de orar, ore. Aí eu quero que você fale para a pessoa do celular isso aí. Vai, fala para ela. Quando você não estiver sentindo vontade de orar, ore. Vixe, pastor, então lascou, porque agora eu vou ter que orar toda hora. Então ore! É isso aí mesmo. Se você não estiver sentindo vontade de orar, é que você tem que orar mesmo. Está faltando regar a semente com a oração. Você tem que orar. Porque se você deixar de orar, o que acontece, irmãos? Você vai esfriando cada vez mais. Quanto mais você deixar esse sentimento de distanciamento de Deus crescer dentro de você, mais você vai sendo derrotado. A Bíblia fala que um abismo vai chamando o outro, mais você vai sendo puxado para trás. Então você precisa colocar um ponto nisso. Então, se hoje você está com esse sentimento de que você está distante de Deus, o que você tem que fazer é agora. Tem que orar. Colocar um ponto final nisso. Senhor, eu me volto para o Senhor agora. Senhor, faz tempo que eu não me aproximo do Senhor. Faz tempo que eu não tenho um tempo de qualidade com o Senhor. Mas, em nome de Jesus, hoje isso vai acabar. Em nome de Jesus. Aí você faz o quê? Ora, cansou de orar? Cante. Adore ao Senhor. Traz de volta a presença. O Espírito Santo habita no meio do louvor. Comece a adorar, porque aí a presença começa a fazer, começa a mudar o seu interior. A semente começa a brotar, começa a crescer, começa a germinar. E daqui a pouco você está de volta no relacionamento com Deus. Aí você entra de volta no propósito. Aí você avança. Então, você tem que estar pensando sempre nisso, em ter a plenitude de Deus dentro de você, que aí você vai ser alimentado pelo Espírito Santo. Você vai transbordar de alegria, você vai transbordar de paz no meio da dificuldade, você vai ter uma vida vitoriosa. Você vai ser conduzido pelo Espírito Santo, você vai ouvir a voz dele. Então você precisa deixar de lado esse marasmo espiritual. Você precisa avançar. Por último, por incrível que pareça, nunca tenha problemas com Deus. Como assim? Vou repetir. Nunca tenha problemas com Deus. É impressionante a quantidade de pessoas que têm problemas com Deus. Por incrível que pareça, tem muitas pessoas dentro da igreja que têm problemas com Deus. Que tipo de problema? Frustrações. Está frustrado porque pediu algo e não recebeu. Está frustrado porque pensou que algo ia acontecer e não aconteceu. Fica ressentido porque queria ter recebido alguma coisa de Deus e não recebeu. Foi totalmente ao contrário daquilo que você pensava. Foi totalmente ao contrário do que você esperava. E aí a pessoa fica ressentida com Deus. Por perdas. Tem pessoas que ficam ressentidas com Deus por perdas.
porque acha que determinadas coisas que acontecem ou que aconteceram na sua vida, Deus não deveria e não podia ter deixado isso acontecer na sua vida. E aí ela fica ressentida com Deus. Aí começa a duvidar de Deus, duvidar do caráter de Deus. Olha só, você precisa vencer isso. Jesus, ele passou por situações difíceis também aqui nessa terra. Tentaram apedrejar Jesus, tentaram jogar Jesus de um barranco. Várias vezes tentaram matar Jesus, chicotearam Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, crucificaram Jesus. Mas Jesus nunca acusou Deus dessas coisas. Pelo contrário, Jesus sempre teve Deus como um Pai perfeito. Jesus sempre teve Deus como um Pai perfeito, onde não há nunca houve nem haverá nenhuma variação de caráter dele. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então, quando nós temos problemas com Deus, e quantas vezes eu já ouvi pessoas chegar e falar assim para mim: ah, pastor, eu desisto, Deus não faz nada na minha vida. Já ouvi pessoas falar isso para mim. Não, que loucura, para com isso. Não, pastor, já tentei, já fiz, já orei, já jejuei, parece que Deus não está nem aí comigo, então eu desisto. Olha só, problemas com Deus. Quando temos problemas com Deus, isso prova que estamos longe de termos Cristo sendo formado dentro de nós. Você precisa resolver isso. Se você está frustrado com Deus, magoado com Deus, você precisa resolver isso. Porque Cristo precisa ser formado dentro de você. O que nós precisamos para que Cristo seja formado em nós? Abre lá sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Atos 2, 37 e 38. Olha o que a Bíblia diz ali. 2, 37 e 38. Ao ouvirem isso, eles ficaram com um coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pode passar. Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. O que você precisa fazer? Reconhecer que você precisa de Jesus. Para que Cristo seja formado em você, para que a divina semente que foi plantada dentro de você germine e cresça, chegue à plenitude, você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. Eu creio que você está aqui nessa noite para isso. Amém. Que você reconhece que você precisa de Jesus, senão você não estaria aqui nessa noite. Glória a Deus. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa se dispor, ter uma atitude de busca, uma atitude de entrega. Então você precisa buscar Ele, reconhecer que você necessita de Jesus na sua vida e ter um relacionamento com Ele. Eu queria que você ficasse de pé. Feche seus olhos. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como vai sua vida até aqui? Faça uma análise agora da sua vida. Como vai a sua vida até aqui?
sua vida vai sendo transformado na vida de Cristo de vento em popa. Aleluia, glória a Deus. Continue assim e você vai ver as bênçãos de Deus se cumprindo em sua vida. Você vai viver uma vida vitoriosa. Agora, se não, meu irmão e minha irmã, é hora de você parar, colocar sua vida diante de Cristo, começar a viver e andar em novidade de vida. Fale comigo agora. Comece a andar em novidade de vida hoje. Comece a viver uma vida vitoriosa hoje. Comece a resolver os seus problemas. Comece a colocar para fora da sua vida tudo aquilo que é do diabo. Comece a renunciar na sua vida tudo aquilo que é do diabo. Se você tem reclamado nesses dias, agora é a oportunidade de você começar a agradecer a Deus pela sua vida, por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo que Ele tem feito na sua vida. Se faz tempo que você não ora, bota um ponto final nesse abismo que está te parando. Se aproxime de Deus agora em oração, fale com Ele, clame por Ele, chame por Ele. Comece a administrar de uma maneira correta aquilo que Ele tem feito na sua vida. Se você ainda não sabe qual é o propósito de Deus na sua vida, comece a buscar agora. Senhor, qual é o teu propósito? Eu quero saber, me guia, me dirige, porque eu não quero me desviar do teu propósito. Se tem alguém que você precisa perdoar, perdoa. Se tem alguém que você precisa começar a amar, diga para ele o nome dessa pessoa e fala para ele te ajudar a você a amar. Começa a buscar a plenitude de Cristo na sua vida. Senhor, eu quero mais da tua presença, quero mais do teu poder. Se você tem alguma coisa, algum problema com Deus, peça perdão para Ele. Perdoe Deus nessa noite. Viva uma vida cristã vitoriosa em nome de